a todos os ouvintes da Rádio Portal Nova 15. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Marcelo Caruso, sem mais delongas, esse é o Direito em Foco. Eu vou começar com alguns avisos para o pessoal aí que está nos acompanhando. Hoje vocês podem ver, temos um cenário um pouco diferente, por conta da mudança da nossa rádio. Portal Nova 15, a gente está mudando ali para o Shopping Center de Piracicaba, né, em frente ao Pão de Açúcar. Lá vai ter um espaço mais bacana para nós, né, para ficar mais confortável, para nossos convidados e também para quem nos assiste. Hoje temos um convidado muito mais do que especial, Dr. Otávio Helene Júnior, ex-desembargador aposentado. Tudo bem, doutor? Como vai? É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que você fez com a minha Imagine, pessoa. eu que agradeço. É uma honra ter o senhor aqui. O senhor é um ícone jurídico aqui da cidade. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu fico muito contente de tê-lo aqui no meu programa. Muito obrigado. Então, para começar, pessoal, hoje o tema é vivências no mundo jurídico, né? Vivências jurídicas, porque temos uma pessoa aqui que tem toda uma vivência para nos contar. E, a priori, vamos começar com o básico, né? Doutor, o senhor poderia falar de onde o senhor veio, onde o senhor se formou? Dá uma breve introdução da sua história, só para o pessoal saber quem é você. Eu não sou habituado a falar sobre a minha pessoa. Tá certo, mas pode ficar à vontade. Com razão, pessoal. Mas já que você fez a pergunta, eu vou falar do que eu fiz, não foi grande coisa, mas foi uma vida dedicada à magistratura. Certo. 47 anos, cheguei a desembargador. 47 anos na magistratura? 47 anos, 40 de carreira, sim. Nossa, né? que bacana. Sim. Parabéns, doutor. E não é por aí. Eu já não quero mais saber nada. Tá certo. Na minha idade, eu já não quero saber nada mais. Perfeito. Mas eu sou de São Paulo. E lá estudei no Mackenzie, Direito. E quando eu me formei, eu nem vou dizer, eu colei grau em 67. Nossa. Na Mackenzie. Isso, colei grau. Mackenzie, que bacana. E aí, depois disso, eu bacharel em Direito, eu resolvi, como deve fazer todos os bacharéis, tocar minha vida no ramo do Direito. Claro. Porque senão não teria sentido eu fazer um curso Sim. de Direito, sair bacharel, e não me aprofundar onde eu achei que devia ser a matéria jurídica. Sim. E fiz uma certa ocasião, eu estava lendo no estado de São Paulo, uma grande empresa estava querendo contratar advogados novos, recém-formados. Aquele tempo, Marcelo, não existia a obrigatoriedade do exame da ordem que tem hoje. Ah, sim, não tinha. Então você podia, sem o exame da ordem, evidentemente, já advogar. Ou então entrar na ordem, né? E eu entrei, moço, até que o meu número na ordem é 19.540. Daí você vê a minha idade, né? Porque são pouquíssimos que têm essa numeração. Mas é uma questão só da idade, né? E aí eu respondi fui procurar onde era aquela empresa, fui muito bem tratado, era a empresa Votorantim, sediada em São Paulo, ali no Teatro Municipal. Certo. E lá fiz uma pequena entrevista. O advogado diretor jurídico lá, um homem muito delicado, amigo, disse que eu devia fazer, se eu quisesse, o contencioso. O contencioso é aquilo que dão todos para recém-formado. Isso, ninguém escapa de um contencioso. Porque trabalha as petições dos outros advogados. Sim. Frequenta o fórum, aquela temática toda do fórum, despacha. E eu achei que era uma boa situação. Perguntou para mim qual era o meu interesse. Eu disse, nenhum. O senhor que diga quanto pode me pagar. Era meio... Seus subsídios, o salário, porque era empregado profissional, carteira de trabalho. Chegamos a um acordo e eu comecei a advogar, porque
o escritório lá da Votorantim me dava as ações, algumas feitas, outras não, que eu fosse despachar em juízo e fazer audiências, etc, etc. Ali eu fiquei, Marcelo, vários anos. Creio que fiquei 4 anos. 4 anos. Numa ocasião, sem nenhum entendimento, um amigo meu, colega meu, que advogava na Esso de Petróleo, ali mesmo na rua Praça do Patriarca, Certo. fomos tomar um café na faculdade, numa faculdade de Direito, ele me disse assim, vamos fazer o concurso para a magistratura. Mas magistratura tem que fazer o interior, aquelas coisas todas, né? Minha cabeça, eu estava na faculdade advogando e tal. E o senhor já tinha interesse em entrar na magistratura? O senhor já tinha um certo interesse pela magistratura Não, ou olha, nada? não sei, vou dizer uma coisa para você, sinceramente, apareceu. Entendi, legal. E eu acho que as oportunidades da vida é Deus quem manda. Sim, com certeza. Se você tem que entender se pega ou não. E ele fez aquele tempo bastava no Tribunal de Justiça, no 4º andar, e você fazer a inscrição e depois você mostrar os seus documentos. Tá? E depois de uma semana ele chegou e me disse assim, olha, eu fiz a sua inscrição. Pagou lá, tá? Eu disse, agora eu estou perdido, o que eu vou fazer? Bom, olha, Marcelo, nesse momento em diante, eu comecei a ficar preocupado. Porque se eu fizesse uma boa figura, seria nomeado juiz substituto. Sim. Mas e se eu não conseguisse? A Votorantim, o senhor foi lá sem me falar nada. Aí aconteceu uma coisa que até hoje eu me penitencio. Eu não falei nada. Eu fui aprovado. Fui aprovado, até era uma classificação razoavelmente boa. Bem colocado. E o tribunal me avisou a todos os meus colegas que entraram quando saiu o decreto do governador nomeando, Tá. que era mais ou menos uns 10 dias para frente. Né? Tá. E eu fiquei numa situação, de certo modo, embaraçosa. Porque eu não tinha dito nada para o advogado da Votorantim, meu amigo, me tratou com muita delicadeza, gentileza, mostrou-se amigo, se preocupou com a minha pessoa. Sim. E eu cheguei lá com meio inibido e disse, doutor Francisco Estelita, eu estou pedindo a minha saída da Votorantim, da empresa, com meus agradecimentos. Mas por quê? Ele achou que era questão salarial. Entendi. Mas não era. Aí eu disse assim, doutor Estelita, vai sair a minha nomeação daqui a alguns dias como juiz substituto do Tribunal de Justiça. Juiz substituto. Mas você não me avisou nada. Eu fiquei mais embaraçado ainda. Aquela coisa de embaraço. E ele foi muito cortês, parabéns, etc. Tá, muito obrigado. Eu vou conversar com o doutor Antônio. O doutor Antônio de Moraes era um homem muito expressivo, dono da companhia, Sim. um grande paulista, um homem empreendedor, que até teve a bondade de me cumprimentar. Bom, o senhor seja feliz, aquelas coisas todas. Sim. E dali eu parti, e olha o que é o destino. O Tribunal de Justiça chamava os concursados aprovados pela ordem de classificação. Certo. E eles escolhiam ali a comarca que queriam. Então era o próprio tribunal que designava as comarcas. Era o presidente do tribunal. Legal. Eu, então, eu não tinha muita preferência pelo interior, sabe? O interior, para mim, era tudo mais ou menos igual, né? Eu estava acostumado com São Paulo, né? Com cidade, já estava acostumado com cidade grande, né? Olha que coisa interessante. O presidente do tribunal, o doutor Ion Costa Manso, disse assim, o doutor Helene, ele era um homem muito dedicado aos jovens, os jovens juízes que entravam, né? E tem uma comarca, a vaga aqui, muito interessante. É próxima de São Paulo, tem juízes muito competentes, amigos, e um grande tempo de serviço lá. E, se o senhor quiser, está disponível para a sua classificação.
Falei, que comarca é? De Piracicaba. Falei, oh, que interessante, Piracicaba, eu só conheço a poesia do Alcântara Machado, O Véu da Noiva. Olha E só. conheço também o restaurante famoso lá no Rio, e o Rio Piracicaba, que é, se não me engano, um afluente do Tietê. Os piracicabanos acham que não, que o Tietê é que é influente do Piracicaba. Ele ficou assim, muito falei, então o senhor vai para lá. Escreveu meu nome lá, eu vim para Piracicaba. Olha o que é o destino. E depois que o senhor veio para cá, o senhor nunca mais deixou a cidade? Não, eu vou explicar, é difícil, viu? Você tem interesse? Aí eu vim para cá em fevereiro, era carnaval, e acabei chegando em março, por aí, de 73. 73. 73, é. Desculpa a minha memória. Imagine, mas doutor, que isso. Fique à vontade. E fiquei ali no Hotel Central, que era muito interessante, o hotel, um prédio bonito, aquele crime aquele famoso Heitor, etc. Gostei da cidade, uma cidade interior, era mais arrumadinha, sabe? Sim. Era uma cidade assim, digamos assim, mais agrícola Sim. na época, né? Sim. Mas já tinha empresas famosas aqui, a Dedini e outras e tais. Aí me apresentei no fórum, ali na rua Rosário, Sei. era ali. Sei. O diretor do fórum, eu tinha apresentado o diretor do fórum para mostrar que eu fui nomeado, né? Claro. Procurei o doutor Alfredo Migliori, um juiz muito competente, amigo, devo muito a ele. Me apresentei com a nomeação do Tribunal de Justiça e ele disse assim para mim, então você já fica no meu lugar que eu vou me ausentar um pouco. Então eu cheguei e já sentei numa cadeira. Ele estava viajando. Não sei, não me cabia indagar, né? Eu comecei assim. Nessa ocasião, os advogados, porque os juízes têm a qualificadora de excelência, né? Sim. Sempre não é por minha causa. Quando eu vi o juiz me chamar da primeira excelência, eu assustei, mas fui tocando a vida. Fui muito bem recebido, também colaborei, mandava fazer juridicamente, eu ia fazendo, tal. E aí, no decorrer do tempo, eu conheci a Maria Graziella, que é minha mulher. Ah, Que é olha. minha mulher. E ela é de Piracicaba? Ela foi Miss Bicentenário, é uma moça, hoje é uma senhora, né? E eu pensei assim, eu vou casar com essa moça. Mas olha que coisa louca. Aí eu fui procurar aquela coisa toda que você sabe como é que é, né? Fui até que bem recebido, né? Mas era muito difícil, eu precisava saber quem eu era, aquela coisa toda, né? Mas depois de mais ou menos 1 ano e meio entre namoro, noivado, etc., nos casamos. E eu sou muito grato a Deus. Isso me prendeu a Piracicaba. Entendeu? Fomos fazer carreira, ela me ajudou muito a fazer carreira. Dali eu fui para a primeira entrância, que foi Ibiúna, São Roque, uma outra cidade que tem ali perto também. Depois eu fui para a região de Bauru. Ah, sim. Era sempre comigo, fazendo carreira. Entendi. Carreira. Quando chegou uma ocasião, teve uma vaga aqui em Piracicaba. Eu estava em segunda entrância, região de Pederneiras, em Bauru. Sei. E eu me interessei, porque pelo menos ficava aqui, eu já tinha filhos, né? Ficava Sim. aqui, etc. E fui promovido para a segunda vara criminal Olha só. daqui. E execução criminal também. Foi. E fiquei ali, acho que uns 2 anos, talvez 1 ano e meio. Depois eu queria mexer com direito civil, o crime. Eu queria direito civil. Fui para o direito civil e eu me removi para a segunda vara civil. Daqui de Piracicaba mesmo. Ah, que bacana. Que era o doutor Orlandini, ele se promoveu e eu fiquei na segunda vara um tempo razoavelmente grande. Tudo em Piracicaba eu devo ter ficado aqui uns 12 anos, 13 anos. Aí surgiu uma oportunidade de eu me promover para São Paulo, que era o fim da carreira. Foi uma situação difícil.
o corregedor de justiça me convidou para ir para São Paulo. Um chefe não convida, manda. Verdade. Manda. Aí falei com a Graziella, ficou assim, né, mas aqui também, aqui nossos filhos estavam todos na escola, aqui Dom Bosco. E eu ainda disse, olha, eu estou numa carreira. Quem está numa carreira não pode parar, porque senão eu vou. Depois a gente se encontra lá ou aqui, eu vou. Ficou um pouco, que é natural, triste, né? Claro. Mas deu certo. Eu disse a ela, esse é o caminho que eu chego a desembargador. Se eu não for, não chegarei a desembargador. Não dá. Bom, então fui. E lá fiquei na 13ª Vara Civil Central, que era uma vara de muita competência, né? Certo. Dali fui promovido para o Tribunal de Alçada Criminal, depois para o Tribunal de Justiça. E aí fiquei quase que 12 anos lá, e aí veio um fato inesperado. Eu fiz 70 anos. E a compulsória vinha com 70 anos na época. Depois passou para 75, mas eu não fui mais me interessava mais. Certo. Aí, Marcelo, eu devo muito a Piracicaba. Muito. Até eu sou piracicabana por vontade da Câmara. Sim, foi. Ganhei um título de cidadão Que piracicabano. bacana, meus parabéns. Eu sou paulistano, mas Também de coração piracicabano. piracicabano. Que maravilha. Pela Câmara Municipal, que ela tem esse poder, né? Sim, claro. É uma filial. Um título, né? Um título de honra, né? Claro, maravilhoso. Porque a Câmara representa o povo. Sim. O povo quis. Me agradou muito. Nossa. Reconheceu um pouco que eu fiz. Enfim. Claro, conhecer o seu trabalho, E né? aqui nasceram meus filhos. Todos. O senhor tem mais de um filho? 4. 4 filhos, Um olha. deles que é bacana. juiz de direito. Juiz também. O Eduardo é juiz de direito lá na comarca de São José dos Campos. Olha só, cidade boa, ótima também. Muito grande. boa, Mas grande. tem uma fábrica de avião, né? Sim, sim. Conheço um pouquinho lá. Embraer. E, em linhas gerais, este foi o caminho. O caminho percorrido pela sua carreira. Agora eu vou falar com você e com todos os jovens que são seus colegas. Sim, os nossos ouvintes são todos jovens, a maioria formando em direito agora. Eu, modestamente, quero falar com eles também. Vamos, por gentileza. Se entenderem que tem algum valor o que eu vou falar, Claro que vai ter. ótimo. Porque eu acho que nós, velhos, temos uma obrigação até moral e social de auxiliarmos aqueles que estão entrando nas carreiras da gente. Sim, perfeito. Porque, como é sabido, todo começo é difícil. Sim. Tem o Ateneu de Raul Pompeia, que ele diz, aqui começa a vida, coragem para a luta. É isso. Então, eu vou me atrever a dizer o que eu acho do início dessa vida difícil, que é o início de uma carreira. Maravilha. Vocês e seus colegas são bacharéis hoje. Certo. Vão se bacharelar. Isso. Hoje, pelo regime do país, da Ordem dos Advogados, é obrigatório um exame de ingresso na Ordem. Isso. No meu tempo não era assim, mas agora é assim. Tá. Como você é bacharel e os seus colegas bacharéis, eu entenderia, por que eu fiz, de se dedicarem à prestação desse exame. Tá. Por um único e escasso motivo. Que vocês deixam de ser bacharel, que é um título honroso também, mas não pode advogar. Sim. E passam a ser uma profissão bonita, Advogados. de respeito, Perfeito. que é advogados. Tá. Dentro dessa profissão de advocacia, que é uma profissão nobre, que eu entendo, é nobre, Sim. e é liberal. O advogado não tem quem mande nele. Sim, é verdade. Liberal. É verdade. Outras carreiras também muito necessárias e ilustres, o profissional não é tão liberal. Sim. A carreira de medicina sempre depende de um hospital, etc. E assim outras.
A advocacia, não. Ela é absolutamente livre. É verdade. Tem razão. Eu entendi isso e já fui, como disse aqui, ser advogado júnior. Imaginei o júnior da Votorantim. E lá, depois, acabei de contar, fiz a minha carreira, fiz o concurso. A gente na vida precisa entender as ocasiões que vêm. Eu não digo que eu fui um vocacionado para magistratura, me adaptei a ela. Certo. Acho que fui um juiz e um desembargador razoável. Oh, pode ter certeza. Então, que eu sim. acho que você e seus colegas bacharéis devem, num primeiro momento, se empenharem em conseguir esse exame da O ordem. exame da ordem. Não se preocupe, porque todos falam, sem submeter-se a ele, que é muito difícil, que são 12 mil, 15 mil, essas coisas todas. A ordem já fez o exame para diminuir o número dela. Então, não se preocupe com dificuldades. Se tiver 12 mil, você é 2001, não é? Certo. Bom, Perfeito. agora, o que se deve fazer na sua situação e de seus colegas? Eu entendo que só uma coisa. Primeiro, você e vocês, desculpe, entenderem que um começo de vida profissional é muito interessante. Pela idade que você tem, que seus colegas têm. Você adquire uma profissão que seus colegas já têm mais, são idosos, né? Sim. Não é um começo que você vai só entrar com começo. Não. Sim, verdade. Você entra. No meio de... E, conseguido esse diploma, essa o exame. vitória, Tá. você já passa a se orientar na advocacia. Do modo que você entender conveniente. Ou num escritório, ou então em vida própria, um escritório próprio, ou então o que eu fiz na minha época. Prestar concurso. Não, concurso é depois, eu fiz depois. Tá. Uma advocacia de uma empresa. Certo. E a advocacia abre possibilidades muito boas. Porque você pode, como advogado, liberal, você pode prestar concursos da carreira, magistratura, Ministério Público, Procuradoria de Estado, Defensoria Pública. Hoje os municípios têm também procuradoria, advogados Tem municipais. também. Sim, verdade. Enfim, uma Tem um leque muito série grande. razoável de Caminhos. possibilidades, Perfeito. que não são todas as carreiras que tem. Não. O direito tem um leque muito grande de oportunidades. E outra coisa, o direito é uma profissão livre. Sim. Você não está subordinado a ninguém. Não. Você tem só que aguentar um juiz. Fora disso, não. Não é verdade? É verdade. Bom, então, agora, para conseguir esse desiderato, esse resultado, depende uma única coisa. De você e de seus colegas que fizerem. Só. De esforço próprio, né, o senhor disse. Perfeito. Você precisa se colocar na sua vida que este é um bom começo. Você está começando a vida profissional. Já começa bem, um título de advogado. Né? Certo, agora, perfeito. como desenvolver essa situação? Primeiro, você se convence, diga a pessoa, né? Se convencer de que esse é um caminho razoavelmente bom. E é. Porque as possibilidades são grandes que abrem, né? Sim. Agora, segundo fato, é que você, convencido dessa necessidade, se entrega ao estudo. Claro. Isto não é uma coisa fundamental. O estudo que você teve na faculdade de Direito é muito bom, propício, muito bom, muito necessário, mas é necessário também que você continue a estudar Direito. Sim. Imagine você, o professor Miguel Reale, catedrático, jurista, sabe o que ele dizia aos alunos? Eu sou como os senhores, um estudante de Direito. É. O profissional do direito nunca para de estudar. O direito não tem fim. Não tem, realmente. Sempre tem um caso novo. Mesmo porque muda a legislação, etc., sempre tem que se Bom, readaptando, né? Como fazer esse passo? Você poderia obter, no própria ordem,
concursos anteriores que tiverem. Agora, as matérias que eles pedem lá, mais ou menos já sabida. Sim. Direito civil e o competente processo civil. Direito formal e processo civil. Criminal e processo criminal. Terceiro que se interessam muito, constitucional. Constitucional. Administrativo também, porque o advogado milita no administrativo. Sim. Né? Aquela questão de direito administrativo, né? Hoje em dia também tem muito direito do trabalho, né? Bom, aí já é especialidade. Já é especialidade, né? Eu não fiquei muito afeito ao direito do trabalho, mas tive bons professores, hein? Ah, é? Tive muito bons professores. Mas é questão de gosto. Sim, claro, com certeza. Direito do trabalho é uma especialidade, né? Especialidade. E a teoria geral do direito. Perfeito. Agora, hoje, os meios de comunicação são muito bons. Sim. Mais que no meu tempo. No meu tempo, você era obrigado a ir num sebo, pegar livros ali. Eu ia no Gazô. Sim. É um sebo famoso, São Paulo. São Paulo. E o Gazô via a minha situação, eu não tinha muita regalia para comprar livros. Mas eu ia lá e ele vendia a um bom preço livros que me interessassem. Então, até hoje eu tenho uma biblioteca daquela época. Olha que bacana. Porque a teoria do direito não muda muito. Não. Você pega o direito romano, questões que estão no direito de hoje. Sim. A confarreácio, o casamento não é confarreácio. Está no Código Civil. Regime do casamento, não é? Perfeito. Bom, exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte, você, os seus colegas, se eles quiserem, essas três questões, civil, como penal, processo, isto, a ordem exige, e evidente tem que ser, você não pode sair, não diga que você vai ser o seu especialista em direito, um criminalista. Não, mas tem que saber o básico. Paulo da Costa Júnior e outros aí, né? Tá. Você vai ser um advogado criminalista, se quiser. Hoje, existem muitas leis. Eu fui juiz do alçada criminal. E naquele tempo já muitas leis que não saem a lei de tóxico, por exemplo. Então competia a quem interessar por isso fazer um filtro do que interessa para o exame da ordem. Bacana. Você não vai fazer um exame da magistratura, Ministério Público, não vai fazer da ordem. Tá. É um exame mais objetivo. Sim. E o que a ordem quer? Bons profissionais. Claro. Isso é uma coisa de uma evidência solar. Ora, e assim você faria com todos os outros requisitos. Outra coisa interessante, convém que você se familiarize com o Estatuto da Ordem. Tá, sim. O Estatuto da Ordem, você precisa dar. No Estatuto da Ordem, você vai ver questões interessantes. Certo. Por exemplo, o sentido da ética profissional. Isso é uma questão grave. A ética é um lado da filosofia que se dedica ao indivíduo, ao procedimento dos indivíduos, da pessoa, que tem que ser pelo lado moral. Não existe uma ética que não seja moral. Perfeito. Isto, no Estatuto da Ordem, é matéria fundamental. Porque, né? E eu digo o seguinte, é fundamental também a ética profissional. Sim, também. Que essa está no Estatuto. Tem que seguir. Então você já pega... E hoje em dia, me parece que hoje em dia, o meu filho, eu não sei mexer com esse negócio de internet, eu não sei mexer. Mas hoje há um repertório muito bom na internet. Sim. A internet não dá cultura, mas dá conhecimento, não é? Você pode sempre dar, talvez achar o Estatuto da Ordem, não sei, ou então vai na ordem e compra o Estatuto, aqui deve ter aqui, ou então deve ter em São Paulo, ali perto dessa Praça Zé. Então você, nessa circunstância,
você já está estudando para uma conquista da advocacia, que você até então não tem. Perfeito. É muito bonito ser um jurista, mas não pode advogar. Sim, perfeito. Aí se caberia só a docência, é muito novo para a docência. Sim. Então, eu acho esse passo. Primeiro passo, então, é passar no exame da ordem. Isso que eu acho. Agora, outra coisa que eu vou falar. Não se impressione com o que o próximo diz. Tá, ó, muito importante, pessoal. Fique atento aí no que ele está falando aqui. É muito difícil, eu fiz 10 vezes, não entrei. Bom, cada um é cada um. Perfeito. Vamos ver como é que aquele que não entrou se comportou. Perfeito. Bom, então você constrói o seu eu. É psicologia isso. Você belas constrói palavras. o seu eu. Perfeito. É você. Fala assim, bom, mas é difícil, eu não consegui. Falei, bom, tudo bem, mas talvez eu consiga. Talvez eu consiga. Quando eu fui prestar magistratura, eu fiquei meio um pouco... Eu tirei férias da doutorado. Eu estudava o dia inteirinho. Não tinha sábado, domingo, nada. Sabe por quê? Todos os dias. Não era por nada. É porque se eu não fizesse um bom papel, comprometeria a minha situação. No escritório. Foi se meter lá e não conseguiu. Perfeito. Quando eu voltei conseguindo, aí... até o dono lá teve parabéns, que você dar os merece. parabéns. Você merece. Tudo. Claro. Deram para mim um jantar. Teve um jantar. Olha que aí, alegria. e uma coisa louca. Bom, então, mas esses passos da vida são interessantes, viu? Você vai para ganhar. E examina se perder o que acontece. Tá. Nesse seu caso, nada. Se você não entrar, você faz outro. Faz outro. Perfeito. Estuda mais. Vê o que foi aonde o seu errou. ponto fraco Tá. e se reforça. Perfeito. Isso é de uma clareza absoluta. Maravilha. Bom, maravilha. vamos adiantar um pouco. Você fez o exame da ordem, passou, e você entrega um escritório de advocacia em Piracicaba, por exemplo. Certo. Com o conhecimento que você tem, você será fatalmente bem recebido. Deste ponto para frente, você examina qual o seu eventual interesse em continuar no mundo jurídico, mas saindo da advocacia. Tá. É maravilha o ensino do direito. Sim. Porque há um mundo para você aplicar o seu direito. Há um mundo. Aí você vê, bom, eu quero ser, por exemplo, procurador do Estado, eu quero ser um promotor de justiça. Mas falam assim, mas eu quero um juiz, mas é muito difícil, porque eles têm 10 mil, 20 mil, não sei quantos mil candidatos. Você fala, tem, mas eu sou o 21 primeiro. Eu sou um deles, né? Perfeito. Deus me ajudou. Eu entrei no primeiro concurso. Olha que maravilha. Fiz um só. E naquela época era um pouco raro isso, sabe? O tribunal mesmo segurava um pouco. Mas eu tive Tinha sorte. poucos concursos, Deus me é isso que o ajudou. senhor quer dizer? Sim. Mas não vá se impressionar com aqueles que falam uma derrota. Sim. Não pega bem. Fala, eu vou fazer. Por quê? Você faz o exame da ordem. Se você não passar, o que acontece? Absolutamente nada. Nada. Você continua. Não é? Com certeza. É qualquer passo da vida. Não deu certo o primeiro, você vai no segundo. Perfeito. O importante é ter tenacidade. Você veja, atividade política. Pode ser. Também, né? Bonita. É bonita. E também é um dos leques do direito. Porque o político prega a democracia, o Estado é democrático. Perfeito. Não é? E tem uma deferência com o povo. Porque todo o poder emana do povo, ele é do povo. Perfeito. Bom, abriu mais um campo. Mais um campo. E vão se somando. E você vai vendo no curso da sua vida, você é muito moço. Qual caminho você tem um presente. Você vê no caminho da vida, você vai vendo o que te interessa mais. E eu vou dizer uma coisa para você. Não há segredo. Se você se dedicar ao que você fizer,
seja qualquer a profissão, até as atividades mais modestas. Se você se dedicar de coração, vence. Eu nunca vi, na idade que tenho, olha que eu tenho 80 anos, hein? Eu nunca vi uma pessoa que se dedicasse a qualquer função, mas com o coração, né? Tem que ter coração, sim, vontade, sim. Voglia. Os italianos falam voglia. Que não vencesse. E não dá. É verdade. Porque, desculpe, o gênero humano tem um pouco uma queda para evitar o difícil. É filosofia. Evitar o que é o difícil. Não se deve escapar do difícil. Vamos enfrentar o difícil. Sim. O concurso é difícil? Eu vou enfrentar. Perfeito. A área política é difícil? É dificílimo. Se eu fosse político, nunca fui. Mas se eu fosse político, eu não pedia o voto, eu implorava. Porque é tão difícil. É difícil. Não é? Com certeza. E ele não pode existir. Não. Perdeu uma eleição, é um cargo só de deputado, etc. Vamos fazer outra. Assim é o direito. Tem que ter a persistência, né? Tem que ir tocando, levando a vida. E você, a pessoa que vai fazendo conquistas pessoais, vai ficando agradecida a si próprio. Com certeza. Vai ganhar mais respeito. Respeito profissional, né? Sim, Estou sim, dizendo. com Eu não respeito da educação. Um respeito profissional. E você mesmo vai se sentindo vitorioso. Então, eu não sei se falei o devido ou não, com certeza. Mas esse primeiro passo, eu acho que é fundamental. Que é entrar no exame da ordem. E depois irão os outros decorrentes desse. Entendi. Não é? Bacana. Seus colegas também, quer dizer, se entenderem. Então fica aí, pessoal, a dica aí do doutor para o primeiro caminho, né? Primeiro passo é entrar no exame da ordem. Isso aí o que você se encaixa melhor no que você gosta, na área que você gosta, né, doutor? Pode falar. Eu não sei se eu fui suficientemente claro. Foi sim, foi mas claro. Mas eu falei o que, de certo modo, eu fiz. Legal. Eu não fugi do que falei. Quando era moço, eu fui moço também, né? Eu não nasci velho. Eu fui moço. Então, eu não fugi do que fiz para mim. Perfeito. Se fiz pouco ou muito, pouco interessa. Mas entrei numa carreira e cheguei no fim dela. Olha que maravilha. Isso E que bela carreira, né, doutor? É uma carreira maravilhosa. E interessante, eu fui de hora especial. Olha só, eu sou considerado idoso, né? E lá eu fui eleito. Lá o órgão especial é o que manda no Tribunal de Justiça. Lá tem o presidente, o corregedor e os desembargadores. Perfeito. 13 são da antiguidade. Eu não fui na antiguidade. Eu fui no eleito. Eu fui eleito, olha que absurdo. Eu fui eleito. É uma eleição dos próprios desembargadores. Você se inscreve, eu quero ser. Eu me inscrevi. E foi. Quando eu vi bacana. Lá, eleito, maravilha, fui eleito, fiquei na hora especial, um tempo bom, né? Mas fiquei acumulando a vara também. E outra coisa, olha só o que eu vou dizer para você. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou dedicado. Dedicado. No tribunal, querem dedicação. Sim, com certeza. Eu fui eleito presidente da Câmara, 10ª Câmara. Olha. 5 vezes. Nossa. Mas também não é porque eu tenho melhor que os outros. Não. É porque ninguém queria. Entendi. Ninguém queria. A verdade é essa. Vamos falar a verdade. Veritas, não é verdade? Ninguém queria, porque dá trabalho, viu? Sim. E a sessão não termina mais, aquelas pastas aí. Você tem que enfrentar os advogados, o promotor de justiça, a parte, aquela coisa toda. E tem que levar tudo com carinho. Com certeza. Tratando bem. Paternidade. Sim. Tem que trabalhar bastante, né? Então eu também passei por isso, não me arrependo, foi bem. Mas a vida são ciclos. Eu vivi bem os ciclos que me dispus a viver. Ai, que ótimo. Agora eu estou vivendo o outono da vida. O outono da vida, que também é interessante. Com certeza. O outono da vida tem circunstâncias que você gosta. Eu estou procurando essas circunstâncias. Não sei. Pois é. Então,
gosto de filosofia, literatura eu gosto. Perdi muito tempo lendo. Perdi mas um isso tempo é muito bom. enorme. E hoje, ó, isso é uma boa dica pro pessoal, porque hoje o pessoal não quer ler por causa da internet. O pessoal de hoje não gosta de ler, viu, doutor? Quem não gosta? A molecada de hoje. Pois é, então, mas isso aí vem dos antigos, do meu tempo. Você sabe que eu estudei, na época, minha família era do interior, e o meu avô materno, estou eu falando de mim, mas só para... meu avô materno era juiz de direito na época. Isso quando eu tinha 15 anos, 16 anos. E a minha mãe conversou com o meu avô se eu podia ficar aqui para fazer o curso colegial. Tá. Colegial, hoje tem outro nome, não colegial. E o meu avô, meio para não ter responsabilidade, me matriculou interno num colégio arquidiocesano, católico. Então, ainda estudante, eu li Santo Agostinho. Olha só, quem que lê? Ninguém lê hoje. Então, Pois é. e tudo na vida é proveitoso. Com certeza. Você não perde por fazer bem feito e por estudar, por se dedicar. Não perde. O que você aprende, ninguém tira Não, de você, na né? pior das hipóteses, vem o reconhecimento. Perfeito. Não é? Perfeito. É verdade. O seu pai Concordo. mesmo hoje falou de um caso que eu até esqueci, do que eu julguei aí, do eleitoral, e aquele do campo, tem Shopping Piracicaba. Eu sabia, mas eu decidi na época. Decidi como devia ser decidido. E então, eu acho que falei demais. Não, o senhor falou que gosta de literatura, mas eu ouvi falar que o senhor também é um ótimo músico. Não, ótimo adjetivo. Ótimo você pôs por sua conta e do seu pai. Eu agradeço. Eu sou um músico que toco para mim mesmo. Mas eu... Modesto. Porque Seria uma honra escutar o senhor num dia tocando também, eu gostaria muito. A literatura, a música. E sabe uma coisa, Marcelo? Eu não entendo a vida, desde moço, hein? Hoje é um absurdo falar isso. Eu não entendo a vida sem matemática, sem filosofia, sem literatura e sem música. Perfeito. Eu não consigo entender. Eu estou vivendo aqui, mas... Então eu sou metido na matemática, sabe? Meu filho é muito mais matemático que eu. Verdade. Olha uma coisa interessante. Faz tempo, algum tempo isso, eu estava na praça aqui, da Bonifácio, etc. E passamos em frente a uma lotérica. Meu filho é matemático. Eu falei, vamos fazer um jogo aqui. Eu disse, pai, não faça. Porque esse jogo não é para ganhar. Os matemáticos, ele é matemático. Os matemáticos não jogam. Porque é uma coisa que é exata. Impossível. Porque são entendi. 150 milhões de possibilidades. Mas agora assim, não sei o número, eu não sei, também eu tenho errado. Era uma probabilidade muito Eu falei assim, grande. aí eu falei, Eduardo, mas e se Deus é uma forcinha? É a sorte. É a sorte. Há pessoas que ganham, Sim. claro. Né? No jogo você fala de loteria mesmo. Não, desse que chama... Mega Sena, essas coisas, entendi. Que agora o jogo é regulamentado pelo governo. No meu tempo não era. Pela Caixa Econômica, né? Foi o tempo do governo Dutra. O governo Dutra se preocupava com corrida de cavalo. Ele era muito com corrida de cavalo. Se preocupava com corrida de cavalo e com jogo de bicho. Jogo do bicho. O jogo de bicho era uma coisa extremamente ótima na época, mas foi criado o jogo de bicho. Tinha E era um jogo inocente. Era um jogo de pessoa pobre. Chocava 10 mil reais e ganhava 150. Mais ou menos. Entendi. Mas o presidente Dutra, que tem o nome da rodovia, com o nome dele aí, Eurico Gaspar Dutra, ele sucedeu o doutor Getúlio. O doutor Getúlio, quando foi o Estado Novo, acabou o Estado Novo, foi tirado do poder, abriu eleição, o Marechal Dutra foi eleito, que era o ministro da guerra dele. E o Marechal Dutra era muito impressionado, não queria jogo, então ele acabou com o jogo de bicho, acabou com corrida de cavalo. Mas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Ele acabou, mas continua jogando. Continua do mesmo tem jeito. homens que se dedicam só ao bicho. Sei, é verdade. Porque vivemos no Brasil. Os tais dos Agora bicheiros. eu mudei um pouco, falei doutor Getúlio. O que eu falei? História também. E eu sou doido por história.
Gosta A também. vida do doutor Getúlio eu já li 3 vezes. Verdade, olha É, só. do golpe de Bacana. 30 até 45, Estado Novo. Olha só. Mas Então o senhor gosta mesmo de literatura, de uma ler. bobagem. Mas Não, isso é ótimo. uma bobagem. Bom, estou à sua disposição se faltou alguma coisa. Eu gostaria que o senhor falasse mais. O que o senhor. Não, tá ótimo. Acho que deu para o pessoal pegar bem aí. A visão do senhor foi perfeito. O que o senhor falou. Isso. Conta um caso pitoresco que aconteceu na sua vida. Um caso diferenciado que o senhor pegou e. Sabe? Que foi algo que te marcou. Que marcou na sua vida. Se o senhor conseguir lembrar Olha, de eu vou alguma contar coisa para assim. você. Contar uma coisa com uma certa confissão. Tá. Eu fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui juiz de vara criminal por 2 vezes, no Tribunal de Justiça integrei uma Câmara Criminal, mas eu acho que eu não fui um bom juiz criminal. Como assim, doutor? Eu apliquei a lei, né? Tá certo. E aliás, você deve ler, aí na internet tem a oração aos moços de Rui Barbosa. Tá, sei, conheço. Ele já doente, em 26, veio para a linfático de advogado do São Francisco. O presidente doente, quem leu o discurso dele foi o ministro Pochá, o professor Pochá. O que diz leia, chama oração aos moços. Sim. Ele fala da advocacia e fala da magistratura. Aquele vocabulário de Rui, né? Ele diz assim: ides abraçar a judicatura, escolhestes a mais nobre das missões, mas não sejais daqueles juízes tardinheiros que deixam dormir os processos, Certo. e nem daqueles juízes verdugos que exageram na pena para mostrar firme pulso. Eu nunca esqueci disso. Eu não serei um juiz que queira aparecer doutrinível, eu não quero aparecer em nada. Eu me limitei a aplicar a lei. Certo. Aliás, é a minha função. É claro. Bom, acontece uma coisa interessante. Eu sou agostiniano. Perfeito, maravilhoso. Paternidade, fraternidade, verdade. E eu tenho sentido de Rui que assim, caridade também é justiça. Também, com certeza. E eu fiquei com isso na cabeça, juiz criminal. Bom, mas eu aplicava a lei, porque, aliás, o juízo criminal, o tipo criminal e a parte especial do direito penal não é uma coisa desesperante que você não aprende. Né? Sim. Mas eu ficava com, como é que eu vou dizer, um adjetivo, não sei, sofrendo com o pai do réu. Entendi. A mãe Não do é réu. fácil, Pra né, mim era uma doutor? coisa terrível. Entendi, eu sei como que é. Porque toda mãe. Mãe é mãe, né? Nossa Senhora. E o pai? Ali dá um pai. Respeite o pai. Com certeza. Ainda mais esse pai aí. Esse pai é maravilhoso. Bom, então eu estava aqui no Piracicaba, na segunda vara criminal, eu via um moço de 20 e poucos anos envolvido num crime de roubo, de uma bobagem. A mãe Nossa, e o como pai, sofre, não? a mãe num desespero. E, doutor Helene, o senhor me ouve? Ouço, dona, eu estou aqui para ouvir. Doutor Helene, essa linguagem daqui é meio estranha. Foi os polícia que inventaram. Eu falei, minha senhora, vamos ver, ele é bom, ele é trabalhador, ele começa a chorar. Porque eu ouvia todo mundo. Porque ouvir o outro é de São Francisco. Tem que ouvir o outro. Tem. Aliás, o silêncio é uma oração. Então eu ouvia. Mas eu sou obrigado a Aplicar a lei. Agora eu vou te contar uma história. Posso contar mais um pouquinho? Com Chegou certeza, o fim? Chegou pode o fim? sim. Não, temos mais 10 minutos, dá tempo Então eu do vou contar senhor essa história e contar. encerro. Perfeito. Eu me aposentei, eu fui juiz criminal aqui. E, de certo modo, eu sou meio bem razoavelmente conhecido aqui. Sim, Esse meu uma jeitão figura de jurídica fraternidade, Eu daqui. converso com todo mundo, eu vou na praça. Eu estou tomando café ali no... Você sabe, ali ao lado da catedral, chama Bistecão. Ah, sei.
É um ponto sagrado. Aqui eu vou lá, televisão. Agora eu não tenho compromisso. O meu compromisso é com Deus. Perfeito, Acabou. olha que lindo. Então eu ando pra rua, toco saxofone, converso. Eu quero escutar o senhor tocando faço ainda, hein? Não, eu não sei. Faço política. Bom, eu estou ali tomando um café, R$ 3. Eu, com o Santista, que é meu amigo, ele é cadeirante. Então, eu fui pagar um café, o dele, o moço, né, que é um filho de um mineiro, o dono lá, meu amigo, disse, doutor Helene, seu café está pago, R$ 3. Eu falei, eu olhei e não vi ninguém conhecido que me pagasse o café. Eu falei, por favor, mas que devo isso? Quem me pagou? Foi aquele moço ali. Eu olhei. Um homem de uns 40 e poucos anos, mas, não sei, eu fui juiz corregedor de cadeia. Olha só. Eu tenho um certo... Vi a visão, né? Claro. Eu falei, esse moço aí deve ter sido do meu tempo, né? Cadeia, com uma tatuagem, né? E eu fui lá e agradeci a ele, senhor, o senhor pagou meu café, muito obrigado. O senhor é o doutor Helene, não é? Sou o senhor. Mas de onde eu conheço o senhor? Ele falou assim para mim, eu fui dizendo que cumpriu pena. Cumpriu pena, foi? Eu fui seu cadeiro. Linguagem deles, né? O senhor me prendeu. Eles têm uma linguagem própria, né? Entre aspas, né? Quase que eu falei, senhor, me desculpe. Sabe o que ele disse? O senhor fez um bem na minha vida. Mudou o caminho da vida. O senhor me dele. tratou como uma pessoa. Olha só que E, de lindo. fato, eu sou Caruso, Santo Agostinho, etc. Sim. Mas muito obrigado, senhor, me pagar. E como é que você está? Não, agora eu estou certo, agora estou na igreja. E fomos andando pela praça, para José Bonifácio. Ele ia tomar uma condução ali onde saiu os ônibus. Né? Sei. Eu comecei a pensar, falei, porra, eu estou certo. Você só tratar o outro com dignidade. Sim. A pessoa nunca mais esquece, né? Sabe de uma coisa? Eu fui juiz criminal aqui e fui também fora. Bom, os presos, ou em flagrante, ou então para instrução criminal, ficam geralmente em estabelecimentos penitenciários longe daqui, né? Sim. Aqui tem uma estação, agora tem uma ali. Na rodovia que vai para Limeira. Vai para Limeira, isso, perfeito. Então, aqui eles vêm com escolta militar. Sim, né? sim. Sai a escolta às 6 da manhã. A audiência é 1h30 da tarde. Eu, fazendo audiência, eu via os policiais, né, também ali armados, pediu licença para ficar armado, não só ficar armado, mas por favor, não, excelência. Bom, pensava comigo, esses policiais, cumprindo o dever deles, uma discussão difícil, sai de casa não sabe se volta. Bom, eu respeito muito os policiais, principalmente da Força Armada hierárquica, né, que é a força militar, armada, hierárquica e repressiva. Bom, eu falei, mas esses homens aí, eu almocei, eu estou 1h30 com vocês audiência, vai acabar às 5 horas. Aí eu chamava a funcionária do fora, Dona Aline, muito dedicada, Dona Aline, encomenda aí numa lanchonete, aí que ela já sabia o nome, 10 sanduíches, então, vamos ver, fala lá. E vinha uma menina cá. Eu falava para a escola, recolhe recolhe aí tem uma cadeinha no foro, chama corró. E eu mandava para o preso e para os 2 descontos daquele sanduíche que eu comprei com o meu dinheiro. Mas isso aí era uma coisa que eu fico, aqueles homens, coitados, esse homem é um réu, mas ele não pode ser discriminado por ser um réu. Perfeito. Porque ele vai pagar uma pena que tiver, não é? Sim. Então, isso tudo. Esse foi um caso interessante que você me pediu para falar, Sim, não é? perfeito. Um caso interessante, é. Maravilhoso. E tem outros de família também. Família é uma coisa terrível, né? O mais que acontece são aquelas questões que
alimentante, você não quer alimentar um filho. Né? E aí você precisa chamar lá e falar, olha, a situação aqui é prisão civil. Sim. Não, doutor, eu estou desempregado, então você arruma um jeito de desempregar. Dá um jeito, né? Porque... Trata bem. Trata bem. Sim. Oh, eu não tenho, eu estou no meu serviço aqui. Isso aí não pagou para criança, sabe como é que é? Não pode deixar. Eu falei com o meu irmão, para mulher falar. Que dia você pode vir depois? Esse dinheiro tem que ser meio incisivo. Sabe que ele vai? Vai. De falar assim. De falar como pessoa, né? Ele não me mente, não, respeita. Perfeito. Porque você tem que dar um tratamento para o outro honrado. Seja ele quem for. Perfeito. Não é? Maravilhoso. Falta mais um minuto? Dá mais um minuto? Então, pode falar. fechou. Então, encerramos por aqui. Eu agradeço muito a presença do senhor Dr. Otávio Helene. Foi muito bom ter o senhor aqui. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui. A honra foi minha. Foi uma aula de direito e uma aula de humanidade que tivemos aqui com o doutor Otávio Helene. Foi maravilhoso. Se foi proveitoso? Foi, com certeza foi. O pessoal que vai todo mundo gostar. E eu vou passar o link para o senhor assistir depois na internet lá, seu filho então, e tudo mais. Falei, desejo sorte a você, seus colegas também. Obrigado. Bacharéis, e o que eu falei espontaneamente do coração. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Fiquem com E Deus, agradeço pessoal. ao seu pai também. Eu também que agradeço é meu amigo ele de longa data. que trouxe aqui no programa. E se o senhor puder mais para frente, um outro dia aí, puder vir novamente falar aqui, Sim. vai ser sempre, tem sempre uma porta aberta aqui conosco. Estou à disposição de você e dos seus colegas bacharéis. Maravilha, pessoal. Você sabe onde eu moro? Sim. Qualquer coisa que quiserem relativa a isso, eu tenho uma pequena experiência, posso ajudar, que eu ajudo os que estão começando. Legal, perfeito. É difícil. Então, estou à disposição. Muito obrigado. Você sabe onde eu moro, o seu pai, que é meu amigo, há 30 anos, né? 40 anos. Nossa, 40 anos, que é amigo do pai dele. Seu avô. Meu avô. Grande figura humana. Então, muito obrigado a todos. Fiquem Muito com obrigado. Deus. E eu agradeço ao senhor, João, nosso técnico aqui. O nosso técnico aí. Obrigado, pessoal. Esse foi o Direito em Foco.